Não me lembro exatamente como é se tornar um redutor de danos, mas eu me lembro exatamente como foi que eu tive contato pela primeira vez e que eu entendi que era isso, que isso era a redução de danos, que eu fazia redução de danos de fato, né? Em 2009, mais ou menos, trabalhava como agente comunitário de saúde, atendendo população em situação de rua na cidade de São Paulo. Era um projeto pioneiro, entre algumas aspas, porque na época era o programa de saúde da família especial para a população em situação de rua, ainda não existia consultório na rua. Tinha uma equipe de agentes comunitários de saúde que fazia a abordagem das pessoas em situação de rua e encaminhava para os serviços de saúde, para as UBSs, para o pronto atendimento, para os CAPs. Então, nesse momento a gente percebe que a abordagem, ela, apesar da prefeitura em diversos momentos ter tentativas de internação das pessoas, essas coisas todas, a gente construía vínculo, conhecia as pessoas, a gente achava as pessoas na região que elas ficavam, nos territórios, nas ruas, nas praças, fazia a redução de danos, a troca a partir daí. Eu sou Michel de Castro Marques, eu tenho 36 anos. O agente comunitário de saúde, para mim, ele é o principal profissional da saúde no Brasil, talvez, sim. A gente tem a estratégia de saúde da família, as UBSs, e os agentes comunitários de saúde são os profissionais que ficam no território, no bairro, na rua, fazendo visita para as pessoas, conversando, orientando sobre saúde, fazendo prevenção, promoção de saúde. O agente de redução de danos também é o elo da pessoa, do usuário, com o serviço de saúde, enfim, com a abordagem e com o cuidado que essa pessoa vai ter. Não é uma coisa, você é agente comunitário de saúde, vira agente de redução de danos, ou você é agente de redução de danos, vai se tornar um agente comunitário de saúde. Não existe uma hierarquia aí nessas funções, nessas profissões. Mas pode acontecer. Muito agente comunitário de saúde é redutor de danos e nem percebe, nem sabe que está sendo redutor de danos, está fazendo redução de danos na prática, no dia a dia, ali no cuidado, no olho no olho com as pessoas. O cenário, ele é um cenário com pouco investimento político de fato, mas um cenário que tem possibilidades. Eu percebo, pelo menos, né, vontade de algumas pessoas que estão no poder público de retomar o processo de cuidado e repensar como que as políticas são implementadas. Como a gente teve um processo de paralisação, de ampliação da RAPS no país, a gente tem hoje um número muito pequeno de CAPs AD, por exemplo, implantados no país. Quando a gente não tem a implementação desse tipo de equipamento, dos CAPs AD, dos CAPs adulto, das unidades de acolhimento, das SRTs para desinstitucionalização das pessoas, a gente considera que teve um corte, isso se dá por uma escolha política de diversos presidentes que passaram pelo poder aí desde 2014, né, essa interrupção, até os profissionais mesmo, né, a gente tem municípios que acabam não tendo implementação de CAPs, tem convênios com comunidades terapêuticas. Nesse sentido, eu vejo que tem muito gestor, muitas pessoas, assessores no governo federal, nos governos estaduais, nos municípios, interessados em fazer essa implementação. Porém, ainda existe e falta um tanto de conhecimento até da população para que isso avance. E aí eu acho que esse é o ponto que a gente precisa e por isso que eu acho que é promissor, porque a gente tem a possibilidade de dialogar com as pessoas e apresentar o que é redução de danos, o que é esse processo de cuidado, como que as pessoas acessam, quais são os serviços que praticam, que não é oposição à abstinência, que em diversos momentos pode precisar de um cuidado muito mais próximo do sujeito, que ele precise se afastar do seu território, que ele precise de cuidado singular, né? A redução de danos, ela pensa exatamente nisso. Esse processo de retomada é um processo que a gente está nesse momento de apresentar para a população o porquê que é importante, como existe, quem são as pessoas que podem ser beneficiadas, quais são os processos de cuidado que vão desde a distribuição de água até um atendimento médico, disponibilização de medicamento. Se você pudesse resumir a história da redução de danos como uma ferramenta de direitos humanos, como você resumiria? Acho que o processo da redução de danos no país, não só no país, né, no mundo, ele vem a partir do momento que as pessoas percebem que elas têm esse direito de ter acesso a um direito, que é o direito do cuidado. A gente olha lá atrás, nos anos 80, quando as pessoas tinham a infecção por HIV e acabavam morrendo por conta da AIDS, usuários de drogas injetáveis, profissionais do sexo, elas começaram a perceber que elas estavam morrendo, que elas
precisavam de alguma resposta para isso, né? Nesse momento a gente tem, e aí é nítido o quanto que a organização das pessoas é o que faz com que a gente tenha o cuidado baseado em direitos humanos. O Estado tem dever de fornecer, de apresentar para as pessoas oportunidades mesmo, né? Um leque de oportunidades. Falando da infecção por HIV/AIDS lá nos anos 80, mas aí a gente volta hoje e as pessoas estão entendendo, por exemplo, que talvez elas não precisem ser internadas em massa para deixarem de usar drogas, por exemplo. A gente vê manifestações, por exemplo, na luta antimanicomial, no 18 de maio, pessoas que fazem tratamento nos CAPS-AD, nas unidades de acolhimento, falando sobre o cuidado no território, falando sobre acesso a demais políticas de trabalho, política de moradia, acesso à alimentação, né, segurança alimentar. Toda essa cadeia de direitos que a gente tem, que é constitucional e que muitas vezes não está garantido porque a gente olha para essa questão apenas como biológica lá, na coisa da medicação, na coisa de que tá usando droga, é ruim, vai estragar a saúde, mas a gente esquece de todas as questões sociais e que a gente não consegue avançar nesse processo. E aí a gente tem isso, por exemplo, no programa de Braços Abertos, programas de redução de danos no Corra por Abraço no estado da Bahia, no programa Atitude em Pernambuco, na Escola Livre de Redução de Danos também em Pernambuco, no Centro de Convivência de Lei em São Paulo, enfim, diversos espaços onde as pessoas acessam minimamente direito e conseguem avançar e mudar a sua lógica e sua relação com a substância. Você acredita que a redução de danos deveria se tornar uma estratégia de saúde pública dentro dos seus? A redução de danos, ela, em diversos aspectos, a gente pode dizer que ela já é uma política. Quando a gente tem a implementação dos CAPs, a Unidade Básica de Saúde, né, a Estratégia de Saúde da Família, pensar as políticas mesmo implantadas, a gente já trabalha muito nessa perspectiva, né? Eu acredito que quando a gente tiver política de redução de danos, pensando o cuidado para as pessoas, acesso em diversas estruturas, instituições do poder público, a gente vai ter um processo de melhoria de qualidade de vida das pessoas. Então, é fundamental e importante que a gente consiga trabalhar a redução de danos em todos os aspectos. Por que você acha que a redução de danos tem tantos opositores na via conservadora? Eu acho que as pessoas são mal informadas. Acho que as pessoas não sabem o que é redução de danos e por isso que acontece isso. Redução de danos é um processo de construção do cuidado terapêutico. Se a pessoa tem o objetivo de ficar abstinente, a gente parte desse pressuposto. Agora, se a pessoa não tem o desejo de ficar abstinente, mas a pessoa tem o desejo de melhorar a sua relação com a família, já tem o desejo de melhorar a sua relação com o trabalho, de conseguir uma educação melhor e a partir disso usa a redução de danos como estratégia, como ferramenta, a gente precisa avançar, né? Não é todo mundo que vai conseguir ficar abstinente. Quem quer ficar abstinente, a gente precisa garantir que ela consiga ficar abstinente. Quem não consegue ficar abstinente, a gente precisa trabalhar o desejo da pessoa e conseguir avançar nesse processo. Óbvio que a gente vai pensar quais são os malefícios que as substâncias trazem para a vida das pessoas, a gente vai orientar as pessoas disso, a gente vai fazer prevenção. É muito importante que a gente trabalhe, por exemplo, prevenção na infância e na adolescência. Tenha processos de prevenção que vá trabalhar com as pessoas recursos internos para elas conseguirem dizer sim ou não às adversidades da vida. Isso não tem a ver com falar sobre droga, isso tem a ver com falar sobre. A gente precisa construir essas relações das crianças, enfim, da juventude com esse laço de confiança com as famílias, com o serviço, com a escola, com o serviço de saúde. E aí, trabalhar nessa perspectiva de contar para as pessoas, olha, a redução de danos não é esse bicho de 7 cabeças, né? Contar que a redução de danos é possível que as pessoas trabalhem, que as pessoas estudem, que as pessoas casem, tenham relação, que elas retomem vínculo, laço com as famílias, é fundamental. E isso acontece em diversos lugares do Brasil e do mundo, quando a gente tem política baseada em evidência, em necessidade do território, e não em forçar as pessoas a fazerem alguma coisa, porque a gente tem uma política que é baseada no moral, nos bons costumes, ou na questão religiosa, né? Se você pudesse fazer uma pergunta para outro redutor de danos, que pergunta você faria? Eu acho que é uma pergunta que tem a ver muito com a atuação, né? Como você percebe, como você vê o avanço da redução de danos? Como que você acha que a gente vai avançar? Quais pontos que a gente tem para avançar na redução de danos?